Você já ouviu falar de santos e místicos que carregaram em seu corpo as marcas da paixão de Cristo? Os estigmas, feridas, semelhantes às de Jesus crucificado, sempre despertaram admiração, mistério e também muitas perguntas. Como podem surgir? São obra divina ou há explicações científicas? Neste vídeo, vamos mergulhar nesse fenômeno impressionante que atravessa séculos de história da Igreja, marcado por nomes como São Francisco de Assis, Padre Pio e outros místicos. Vamos compreender o que a Igreja Católica diz oficialmente sobre os estigmas, como ela os reconhece e avalia, e também o que a ciência moderna conseguiu descobrir, ou ainda não conseguiu explicar. Prepare-se para uma jornada de fé e razão, onde o sobrenatural encontra o estudo clínico e a espiritualidade profunda desafia os limites da ciência. Fique conosco até o final e descubra como esses sinais extraordinários continuam falando ao coração da humanidade. O que é um místico? Na cultura católica, essa palavra pode ter muitos significados. Em seu sentido essencial, um místico é aquele que de tal forma se dedicou à caridade, obras e à contemplação sobre as realidades espirituais, meditação e oração, que sua consciência se abriu, ele viu Deus. Ou melhor, ele reconheceu de forma muito clara a presença de Deus e lhe devotou amor profundo. A palavra estigmata vem do grego e aponta genericamente para uma marca. É a palavra comum para descrever a marcação de gado. No contexto cristão, refere-se às marcas corporais semelhantes às feridas do Cristo crucificado. É uma ideia equivocada, porém amplamente aceita, a de que esse é um dos sinais mais claros da santidade de um fiel. Cerca de 60 santos estigmatizados foram beatificados ou canonizados pela Igreja. Mas o processo correu bem por causa de suas virtudes, alcançadas em nível heróico, não tendo os estigmas contribuído em nada para convencer Roma de sua santidade. Antes que alguém comece a pensar que os poderosos de Roma são injustos e duros em relação aos sinais divinos extraordinários, pedimos que não sejam tão apressados em seu julgamento. Não antes de conhecerem melhor a história, a Igreja, sobretudo, a Congregação para a Causa dos Santos, tem a memória viva sobre os numerosos transtornos e danos que os falsos estigmatizados já lhe causaram. Vamos contar algumas dessas histórias mais adiante. Mas não é somente com os estigmas fraudulentos que a Igreja tem cautela. Há também os casos de estigmas reais, porém não milagrosos. São gerados por autossugestão ou por neurose. A influência do psiquismo sobre o organismo. Nossa, mas para produzir estigmas em si mesmo, só com a mente, o sujeito deve ser praticamente o professor Charles Xavier. Assim, ironizou uma seguidora em uma mensagem que recebemos pelo Instagram. De fato, o fenômeno é raro, mas não é preciso ser nenhum X-Men. Em suas experiências sobre reflexos condicionados, livro Conditioned Reflexes, Ivan Pavlov demonstra que o fator excitante deve ser repetido inúmeras vezes para produzir seus efeitos. Assim, faz-se necessário um período mais ou menos longo para que os estigmas sejam formados. Um período em que, de modo frequente, o místico cultive com muito ardor o desejo de partilhar das dores da paixão de Cristo. Ou então, que contemple profundamente, que medite sobre as santas chagas como ideia fixa. Mas não estamos falando de nada novo. Vamos ao século XIII. Por volta de 1270, o franciscano John Peckham já havia defendido que o suor de sangue de Cristo no Monte das Oliveiras não resultou de milagre, mas sim do intenso estresse causado quando ele imaginou o tanto que sofreria em sua paixão. Hoje, sabemos que isso é mais do que mera especulação. É uma condição rara chamada hematidrose. São Francisco de Assis. Em vida, ele se aproximou de modo tão perfeito das virtudes de Jesus Cristo que foi comparado a um serafim.
nosso pai seráfico. São Francisco de Assis foi o primeiro cristão historicamente registrado como estigmatizado. Ele recebeu os estigmas das 5 chagas enquanto orava, no tipo do Monte Alverna. As santas marcas só apareceram nos 2 últimos anos de sua vida, coroando toda uma existência configurada a Cristo. Em um sermão da década de 1280, o dominicano Jacobus de Voragine, famoso como autor da Legenda Áurea, considerou que os estigmas de Francisco eram sinais de sinais da mais alta caridade. Voragine acreditava que São Francisco meditou de forma tão intensa e amorosa sobre a cruz de Cristo, que sua vehemens imaginatiu, imaginação ardente, imprimiu as santas chagas na pele. No século seguinte, o célebre médico florentino Tommaso del Garbo e o estudioso humanista Petrarca emitiram a mesma opinião. Em outras palavras, alguns dos mais importantes escritores da Idade Média apresentou uma causa natural e sumamente virtuosa para os estigmas de São Francisco. Agora, é importante notar que essas afirmações eram meramente especulativas. Diante da inquestionável santidade de São Francisco, a Igreja reconheceu seus estigmas como milagrosos. Entre 1237 e 1291, 9 bulas papais sancionaram a autenticidade dos estigmas do seráfico pai, Ad Nes Stigmatis. Também o Tratado do Papa Bento XIV, sobre o qual falaremos mais adiante, defende que os estigmas de São Francisco tiveram origem divina. Há cerca de 100 anos, por ocasião do 7º centenário da estigmatização, 1924, Pio XI decretou que aquela maravilha era um fato histórico comprovado por testemunhas dignas da fé. Acta Apostolicae Sedis, Commentarium Officiale 16, 1924, 362, 365. Entretanto, também no século XX, o padre jesuíta Herbert Thurston, especialista em fenômenos espirituais, atribuiu o fenômeno da estigmatização aos efeitos da sugestão. O segundo santo estigmatizado medieval mais famoso, depois de São Francisco, talvez, seja Santa Catarina de Sena. Porém, a Igreja se esquivou de dar reconhecimento oficial aos seus supostos estigmas, que ela dizia serem dolorosos, porém invisíveis. Um forte sinal disso é que esse aspecto de sua vida foi sido deixado de fora de sua bula de canonização, emitida pelo Papa Pio II em 1461. E mais, em 1471, o Papa Sisto IV proibiu a representação de Santa Catarina com os estigmas. Herzig stigmatized holy women as female Christs. As luzes do século XVIII, Papa Bento XIV. Se no século XVI a Igreja já demonstrava ter os 2 pés atrás diante de supostos estigmatizados, a partir do século XVIII essa postura se acentuou, ainda mais com o avanço do conhecimento da psicologia humana. E o grande herói da nossa religião nesse campo foi o cardeal Próspero Lambertini, futuro Papa Bento XIV. Ele é o autor do clássico e monumental tratado teológico De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione, 1734-1738. Nesse mesmo capítulo, especificamente em relação aos estigmas de São Francisco de Assis, Lambertini considerou que só poderiam proceder da ação divina. Testemunhas fidedignas e juramentadas garantiram que nas mãos e pés do pai seráfico havia pregos feitos de tendões ou de carne. A carne dos pés e das mãos, exatamente no local onde os estigmas foram impressos, tornou-se mais dura do que em outras partes do corpo. Não havia meios de a imaginação humana produzir tal coisa. Lambertini deu 3 explicações possíveis para o surgimento de estigmas. The Stigmata in Medieval and Early Modern Europe, Caroline Mercig. 1. Causa sobrenatural, divina ou diabólica. 2. Doença mental, histeria. 3. Causa humana, fraude ou causa natural. Ao citar a biografia de Santo Inácio de Loyola,
Lambertini se refere ao episódio em que o jesuíta se recusa a avaliar as marcas de uma mulher estigmatizada. O santo alegou que era muito difícil diferenciar se um estigma era de origem natural ou sobrenatural. De Servorum Dei, Vol 3, Livro 3, Cap 49, Par 6. Santa Gema Galgani. Segundo o pesquisador Fernando Vidal, o caso de Santa Gema Galgani mostra perfeitamente como a atitude da Santa Sé em relação à santidade e aos estigmas é geralmente menos explícita e mais desconfiada e reservada. Miracles, Science and Testimony in Post-Tridentine St. McKean. Membro da Ordem Terceira dos Passionistas e mística do século XIX, Santa Gema tinha como confessor o Monsenhor Volpe. Ele acreditava que os seus estigmas eram de origem psicopatológica. Do outro lado estava Frei Germano Ruópolo, seu último diretor espiritual, que defendia a sobrenaturalidade dos estigmas. A santa foi examinada pelo Dr. Pietro Pfanner, que publicou o seu relatório médico. O diagnóstico: histeria. Andreoli, um caso de santa histeria. No processo de beatificação, Pio XI ratificou o decreto do heroísmo de suas virtudes na Acta Apostolicae Sedis, 29 de novembro de 1931. Porém, ele explicitamente se absteve de julgar a origem sobrenatural dos estigmas, sobre os quais nenhuma decisão é tomada. Os padres passionistas foram os defensores e patrocinadores financeiros do processo de canonização de Santa Gema. E também foram responsáveis por divulgar o culto, inclusive por meio de imagens e estampas. Uma vez declarada como santa, os promotores da sua devoção se sentiram confiantes para exaltar e retratar as feridas da estigmatização. Assim, depois de 1940, os seus cartões com a imagem de Santa Gema passaram a mostrar os estigmas em suas mãos, pois agora isso já não oferecia o risco de empatar o processo de canonização. Padre Pio de Pietrelcina. Desde a sua ordenação sacerdotal e dali até o fim de sua vida, Padre Pio sofreu com as dores dos estigmas por 40 anos. 3 médicos e um padre inquisidor, enviado do Santo Ofício, examinaram os estigmas do Santo Capuchinho entre 1919 e 1921. O doutor Luigi Romanelli concluiu que os estigmas eram milagrosos. O doutor Amico Bignami entendeu que eram de origem natural. O doutor Giorgio Festa declarou que eram milagrosos. O inquisidor Dom Carlo Rossi entendeu que eram milagrosos. Um quinto agente, porém, foi decisivo para as duríssimas sanções que Padre Pio viria a sofrer por parte de Roma, a partir de 1923. O superinfluente padre Agostino Gemelli, médico e psicólogo. O absurdo dessa situação é que Gemelli nunca sequer examinou os estigmas do santo, pois não tinha autorização para isso. Padre Pio, o São Francisco de nosso tempo, de Luigi Peroni. Em despeito dessa realidade, o seu relatório médico teve maior peso do que o do próprio inquisidor, Dom Rossi. Gemelli, de fato, tinha grande prestígio e a fama de possuir amplos conhecimentos científicos. Padre Pio apresentava as marcas referentes às 5 chagas de Cristo, nas mãos, nos pés e no peito. Porém, segundo o padre inquisidor, nunca houve e não há verdadeiras chagas no Padre Pio. Isto é, não havia feridas abertas. O que acontecia é que brotava sangue da pele por exsudação, como no caso da menina Cloreta Robinson. Provavelmente isso é o que explica o fato de que os estigmas sumiram completamente assim que o santo faleceu, e nenhuma cicatriz foi deixada, justamente porque nunca houve feridas. O próprio santo relatou ao inquisidor que os estigmas mudavam de aspecto constantemente e às vezes quase chegavam a sumir, restando somente certa vermelhidão. Depois de um tempo, começavam de novo a sangrar. O estigma no peito se revelava um tanto mais estranho. Assumia sempre formas diferentes e surgia em diversos lugares.
Assim, informa Francesco Castelli, autor que defende a natureza miraculosa dos estigmas, Padre Pio, sob investigação. Dom Rossi notou que os estigmas exalavam um forte perfume de violetas. Também observou que Padre Pio era pálido e tinha uma aparência enfermiça, mas ao mesmo tempo era sereno, jovial e brincalhão. E isso seria um sinal a favor de sua boa saúde mental, em contraste com a má saúde corporal. Essa informação é importante porque, quando dizemos que estigmas podem surgir pela influência do psiquismo no organismo, muitas pessoas imaginam que se trata de neurose. Não necessariamente as lesões na pele causadas por somatização são fruto de uma mente doentia. Uma ideia fixa, por muitos anos cultivada, somada à profunda empatia pelas dores de Cristo, seriam o suficiente para desencadear o fenômeno. Por fim, em seu relatório conclusivo, Dom Rossi apresentou um parecer que defendia os estigmas do Padre Pio como de origem divina. Antes disso, o primeiro médico a investigar e fazer um relatório sobre os estigmas do Padre Pio foi o Dr. Romanelli, cirurgião-chefe do Hospital Civil de Barletta. Isso foi em 1919. O Dr. Romanelli concluiu que os estigmas eram milagrosos. Talvez porque não estava inteiramente convencido, o procurador e comissário-geral da Ordem dos Capuchinhos pediu uma segunda opinião. Entrou em cena Amico Bignami, um cientista e anatomopatologista respeitadíssimo. No currículo de Bignami, havia o mérito de ter demonstrado o mecanismo de transmissão da malária. Ele também estudou a demência dos alcoólatras, e sua fama está ligada à doença que leva seu nome, Marchiafava Bignami. As conclusões de Bignami sobre os estigmas do Padre Pio apontam para uma causa natural, agravada pelo uso indevido de tintura de iodo, que ele usava com o objetivo de desinfetar o ferimento, mas isso, na verdade, gerava mais irritação na pele. Portanto, os estigmas não seriam fruto de fraude, nem de histeria. Como tratamento, Bignami orientou que o santo parasse de usar a tintura de iodo e enfaixasse as mãos por 2 semanas. Infelizmente, as prescrições do Dr. Bignami não foram seguidas até o fim. Os frades liberaram Padre Pio do curativo após apenas uma semana antes do que fora indicado. Depois, o padre-geral da ordem chamou Giorgio Festa, doutor da Cúria de Capuchinhos Romanos, para visitar Padre Pio. Festa se pronunciou pela origem sobrenatural dos estigmas. Na opinião de Vale, anatomopatologista, dentre todos que examinaram os estigmas do Padre Pio, Bignami foi o único médico com especialização relevante para o caso. Le stimate de Padre Pio, aspect médico legale. Ao mesmo tempo que dá crédito a Bignami, ele considera o relato do Dr. Romanelli improvável. Por outro lado, o Dr. Michele Capuano, médico de San Giovanni Rotondo, um dos últimos a visitar Padre Pio, considera o diagnóstico de Bignami ambivalente e impreciso. Le stimmate di Padre Pio, enunciazione assolutiva tra medicina e mística, de Francesco Gallofaro. Aqui devemos observar que o estigma no peito do Padre Pio mudava de forma e de lugar. Outra informação interessantíssima que traz complexidade aos acontecimentos é a de que os estigmas nas mãos do Padre Pio eram bem diferentes dos de São Francisco. É o que vamos explicar a seguir. Antes, precisamos notar que os papas reconhecem que os estigmas do Padre Pio são verdadeiros. Sem entrar em detalhes a respeito de sua origem, se sobrenatural ou natural, São João Paulo II, Bento XVI e Francisco citaram em seus discursos os estigmas do santo de Pietrelcina, nas mãos ou nos pulsos, onde os pregos perfuraram Jesus. As representações do Senhor nas artes sacras consagraram a ideia de que Jesus teve as palmas das mãos perfuradas. Mas a verdade é que ninguém tem a certeza de como isso realmente aconteceu,
porque historicamente os romanos crucificavam os condenados de diversas formas. É curioso notar que a pesquisa do Dr. Frederick Zugibe se harmoniza perfeitamente com a descrição dos estigmas de São Francisco de Assis. O Frei Tomás de Celano conheceu pessoalmente São Francisco e foi um de seus principais biógrafos. Na descrição que ele fez do momento da estigmatização do pai seráfico, fica claro que a perfuração nos membros superiores se deu não só nas suas mãos, mas também nos pulsos. Ou seja, era como se os pregos tivessem entrado pelas mãos de São Francisco e saído pelos pulsos. Já no caso do Padre Pio, as marcas nas palmas das mãos eram perfeitamente simétricas com as marcas da parte superior das mãos. Não havia nada nos pulsos. Para já ir concluindo, os estigmas permanecem como um mistério que toca profundamente a alma humana. À luz da fé, são sinais de uma união íntima com Cristo crucificado, frutos de uma vida de oração, sacrifício e entrega total a Deus. À luz da ciência, desafiam explicações simples, exigindo uma abordagem que respeite tanto os aspectos físicos quanto os psicológicos e espirituais do ser humano. A Igreja, com prudência e discernimento, sempre procurou avaliar tais fenômenos com equilíbrio, evitando tanto o sensacionalismo quanto o ceticismo desmedido. O importante é recordar que os estigmas, quando autênticos, não são espetáculo, mas sinais de santidade, humildade e amor profundo. Que o exemplo desses santos e místicos nos inspire a buscar uma vida mais unida ao Cristo sofredor e ressuscitado. Se esse conteúdo tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal do Diácono Paulo Santos, compartilhe este vídeo com seus amigos e ative o sininho das notificações para continuar acompanhando reflexões que unem fé, história e espiritualidade. Até a próxima e que Deus o abençoe.